Eu quero convidar a igreja ao Evangelho de João, capítulo 20. Vamos ler aqui os versos 1 a 18. Evangelho de João, capítulo 20, 1 a 18. Assim diz a palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Com isso Pedro e os outros discípulos saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, seguindo, e chegou primeiro ao túmulo. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então o outro discípulo, que havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se, olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone. Rabone quer dizer mestre. Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vá aos meus irmãos e diga-lhes, ou diga a eles: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos seus discípulos: eu vi o Senhor. E contava que Jesus lhe tinha dito estas coisas. Esta é a palavra do Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez, pedir do Senhor luz nessa hora e fé para crer em suas palavras. Bendito Senhor, que relato específico e poderoso, como precisamos nos agarrar à ressurreição de Cristo, nela crer, dela depender e por ela viver também, ó Deus. Te pedimos que o Senhor abençoe a nossa meditação, no nome de Jesus, amém. Esse é um retorno, o mais importante dos retornos de alguém que já morreu. Se você gosta de filmes de aventura, de histórias fantásticas, talvez acompanhou um dos maiores heróis de todos os tempos, que foi aniversário essa semana, o Super-Homem, ou o Superman. Em 2006, o diretor Bryan Singer lançou O Retorno do Superman. Filme aguardado, afinal de contas tinha muito tempo que a indústria cinematográfica não se dedicava com profundidade ao maior herói de todos os tempos. E a história contava o retorno do Superman. Depois de 5 anos morto, aquela cidade, metrópolis, de onde ele nasceu ali como um meio humano, né, pode-se dizer, pelo menos por criação, num rancho, Era aquela cidade que ele aprendeu a defender e a amar o planeta Terra, já que seus poderes eram de níveis
planetários. Ele aprendeu a cuidar do planeta e a metrópole, obrigado, já havia aprendido a se virar sem ele. Mas os desastres continuavam, o crime continuava. E, bom, esse era um filme de retorno, então em algum momento ele teria que aparecer. Bom, o diretor cuidou de todos os detalhes para que o storytelling não falhasse. E justamente num clímax de tensão, justamente num campeonato nacional de beisebol, ou era de futebol americano, bom, não importa. O importante era que tinha ali uma atenção multinacional. A televisão estava ligada, as emissoras estavam antenadas, aquele era o grande campeonato do ano. O estádio cheio, todo mundo ligado. E como se não bastasse, um avião vinha caindo. Adivinha onde? Claro, se é para cair, que caia no lugar onde tem a plateia. Estamos falando de um filme. Então estava lá caindo justamente sobre o estádio, lotado de gente, com todas as atenções voltadas para os gramados. E lá vem um avião caindo sobre a multidão. Você já adivinhou que esse é o momento espetacular, apropriado para o retorno de um herói? E ele não vacila, afinal de contas é o filme dele, né? Ele aparece no momento certo e salva a multidão no último segundo, carregando com os seus braços fortes, como se fosse um pedaço de isopor gigantesco, aquele avião em chamas que ele apaga rapidinho e salva todo mundo. A multidão vai à loucura, um misto de alegria, de espanto, mas ao mesmo tempo também de grande exultação e alívio. Afinal de contas, o grande herói da cidade e também do planeta Terra havia voltado dos mortos. Uau! Triunfante, não? Talvez tantas outras histórias fantásticas no mundo da literatura ou dos cinemas, ou mesmo dos quadrinhos, nos narrem retornos triunfantes. Se você já gostou de algum personagem no cinema, certamente você viu um filme dele chamado O Retorno. Batman, O Retorno, Superman, O Retorno. Bom, Homem-Aranha não tem, mas tem um De Volta para Casa, que é quase a mesma coisa. Mas em se tratando de alguém que não é que ele é poderoso, não é que ele tem músculos ou mesmo que é capaz de deter uma bala, mas alguém que foi o Criador com Deus, Pai, de toda a matéria. Alguém que esculpiu a forma do mundo. Alguém tão grande, tão imensurável, que a natureza como um todo louva. Alguém que não é capaz apenas de nos livrar de um avião em chamas, mas é capaz de nos livrar de uma eternidade em chamas. Alguém que é capaz de não apenas nos livrar de um homem mau, mas é capaz de transformar um homem mau em filho de Deus. Esse é Jesus, o verdadeiro e suficiente herói. E no Evangelho de João, bem como de Marcos, Lucas e Mateus, nós temos o seu retorno da morte. Agora, qual a diferença com a literatura fantástica, ou mesmo os quadrinhos? Não é triunfante. Não é arrebatador. Aliás, é uma madrugada para lá de modesta. Mas o que vai acontecer ali, por mais tímido que possa parecer, e ao mesmo tempo louco do ponto de vista das autoridades, é algo que vai mudar para sempre a história do mundo. E continua mudando até hoje, aqui e agora. E nós vamos chegar nisso até o final da nossa reflexão. Eu quero que você entenda por dois aspectos que está acontecendo aqui. Eu quero que você veja o impacto da ressurreição de Cristo nesse episódio, o primeiro deles, com relação a como que a ressurreição de Cristo fala à nossa razão. Portanto,
olharemos para algumas evidências para a razão e como que isso é necessário à fé. Em segundo lugar, como que as evidências da ressurreição apelam à ternura de Jesus. A sua misericórdia graciosa ou a sua graça misericordiosa. Das duas formas funcionam. Como que ao mesmo tempo ele chama-nos à razão e ao mesmo tempo ele nos aquece o coração com gentileza, com graça, com misericórdia. Pense nessas duas alas para que a gente vá vendo o que está acontecendo aqui. Nós estamos diante da maior notícia de todos os tempos. De tal forma que se não aconteceu o que João está falando que aconteceu aqui, pode fechar as portas desse lugar, porque não tem sentido nenhum estarmos aqui cultuando. Nenhum sentido. Nem se Cristo morreu, exatamente, nem se Cristo morreu. Porque Cristo não veio fazer meia obra. E obra incompleta não constrói o castelo que Cristo veio construir. E é exatamente isso. Talvez a força da argumentação funcione assim. Cristo constrói um castelo de providência. E isso envolve criação, a sua encarnação humilhante até a morte e a ressurreição. Porque pela ressurreição ele agora reina e volta para ressuscitar e trazer juízo e salvação completa. E aí a gente volta a falar de eternidade. Então a ressurreição é peça fundamental da nossa teologia e, portanto, da nossa esperança. Essa peça não pode faltar. A tal ponto que o apóstolo Paulo, talvez um dos mais argumentativos escritores bíblicos, vai dizer: se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais infelizes dos homens. É vã a nossa fé. A ressurreição completa a obra da nossa fé. Entende? É onde a coisa se completa para que a gente avance. Outros cristos vieram, outros falaram Messias, mas todos morreram. O Messias morto não é novidade. Então, até esse dia, até o domingo, até o terceiro dia, não temos novidade. Claro, Cristo precisava morrer. É assim que ele perdoa pecados. É assim que ele redime seu povo. É assim que ele conquista filhos para Deus. Mas sabe como ele vai levá-los para Deus? Sabe como ele vai enviá-los ao mundo até lá? Pela ressurreição. Aqui isso está acontecendo, e porque aconteceu, somos os mais felizes de todos os homens. Bom, veja que então esse fato tão glorioso, tão importante, apela à nossa razão. Esse texto ele é magnífico no que diz, e João não deixa de ser tão virtuoso aqui. João não se menciona no livro hora nenhuma, mas todo mundo sabe que é ele. Ele insiste em falar, um discípulo que eu não cito o nome, estava junto com Pedro. E também tinha outro discípulo. Só que nessa de modéstia, de não dizer o seu nome, ele diz assim, sabe qual discípulo é esse? Tem um Pedro, o outro era o que Jesus amava. Aí ele vai narrar essa situação. Aí eles saíram correndo. Adivinha quem chegou primeiro? O outro discípulo a quem Jesus amava. E ele vai repetir a história e fala, mesmo o outro discípulo tendo chegado primeiro, ele entrou depois. Então ele deixa claro aqui as suas qualidades, suas virtudes. Chega a ser engraçado, mas esse é o nosso João, querido e virtuoso, nosso irmão mais velho aqui. João está narrando e coloca Maria no protagonismo da cena. E eu quero que a partir desse momento você se atente aos detalhes, porque João se importa com os detalhes, inspirado pelo Espírito Santo. Ele vai então trazer Maria para a cena. E quando ele está falando sobre Maria, diz que ela chega ali em alta madrugada e vê que o corpo de Jesus não está lá. A pedra foi removida, foi arrastada. E ela então volta e fala a eles
o túmulo está vazio. Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Então eles partem para essa corrida de madrugada, eles chegam ali, João não tem coragem de entrar, Pedro já entra direto, e a partir desse momento o verbo ver é muito importante para nós, porque o autor, João, nos chamará a atenção para os detalhes com relação aos tecidos daquele lugar. Ele então chega e começa a ver. O texto diz que eles chegaram ali e, abaixando-se, verso 5, viu os lençóis de linho, mas não entrou. João. Verso 6, Simão Pedro. Seguindo, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estavam com os lençóis, mas enrolados num lugar à parte. Então o outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou. Ele viu e creu. Veja que aqui os olhos têm predominância na narrativa. Nós estamos sendo chamados a atenção para olhar para o olho daqueles personagens, olhando a situação. E nós temos aqui uma tradução que talvez não nos permita ver o que está acontecendo aqui com mais profundidade, porque sim, eles estavam olhando e vendo, mas uma boa e corriqueira tradução para o verbo ver seria a palavra blepo, que é ver. Eu vi os passarinhos, eu olhei e vi a cadeira, blepo. Mas não é esse o verbo usado aqui pelo evangelista. Aqui nós temos a raiz da palavra teoria, de onde nós temos a ideia de teorema ou teorizar, que talvez para português não faça tanto sentido para nós. Mas se eu usar a mesma estrutura semântica e falar a mesma frase, você vai entender o que está acontecendo aqui através do evangelista. Ele pegou os papéis e analisou. Ele pegou a cena e analisou a cena. Ele pegou o copo e analisou o copo. Não muda? Porque agora é teoria. Eu estou analisando os dados disponíveis. É isso que está acontecendo aqui. Imediatamente entrou Pedro e começou a, permita-me como um bom goiano, matutar cá com seus botões. O que está acontecendo aqui? E olhou então para o linho, olhou para os panos, o pano estava enrolado, o pano estava deixado de lado, um não estava onde foi deixado aos pés. Ele começa a analisar, e o evangelista nos mostra essas evidências de que alguma coisa estranha aconteceu aqui. Não foi algo improvisado, começou a entender. Não foi algo repentino, começou a perceber. Porque imediatamente pode ter pensado, certamente ladrões vieram. Ladrões roubaram o corpo do Senhor. Mas espera, ele vê, ele analisa. Não faz sentido. Ladrões não viriam na calada da noite, com pressa, e deixariam materiais preciosos para trás. Afinal de contas, as especiarias, os linhos finos e tudo mais. E teriam se dado o trabalho de desenrolar todo o corpo de Cristo. Era uma preparação trabalhosa, diga-se de passagem, para enrolar um cadáver. Estava dobrado. Ou você acha que os guardas romanos são tão asseadinhos assim? Oh, esses ladrões deixaram a bagunça aqui. Vem cá, Flão, isso aqui. Július, vem me ajudar. Claro que não. E Pedro está pensando, não faz sentido, não foi ladrão. Será que foram os discípulos? Será que os discípulos pegaram o corpo de Jesus aqui? Deram um jeito? Bom, se fossem os discípulos, ou subornaram os guardas, ou lutaram com eles à força, o que é pouquíssimo provável, ambas as situações. Moralmente falando, e claro, por medida de força. Mas ao mesmo tempo pode ter algum sentido nisso, porque tem um grande interesse no corpo. Maria está ali interessada, cadê o corpo do meu Senhor? Onde colocaram ele? Ela está interessadíssima nisso. Os discípulos têm muito interesse, afinal de contas, deixa a gente sepultá-lo com honra. E é justamente por essa razão de honra que não faz sentido que os discípulos tenham pego o corpo de Jesus. Sabe por quê? Por causa dos mesmos linhos deixados para trás. Eles não pegariam o corpo de Jesus e se dariam o trabalho de desenrolar o corpo de Jesus e deixar o linho para trás, levando Jesus nu
portanto desonrado, sabe-se lá para onde? Um corpo era untado com óleos finos, se fosse o caso, de honra. Ele era enrolado em faixas e linhos preparados. Depois as especiarias eram colocadas, mais óleos e aromas eram colocados, e também potes e vasos eram colocados ali para cuidar do cheiro do corpo. Era essa a cerimônia litúrgica aqui, permita-me. Os discípulos teriam levado ele nu e deixado tudo isso para trás. Veja, o evangelista quer nos mostrar esses detalhes. Estavam lá, estavam enrolados num lugar à parte, os lençóis. Não fazia sentido também. É nessa hora que João entra, vê esses lençóis dobrados. Diz o texto que ele viu e creu. E nessa hora entendeu as Escrituras. Ele ressuscitou. Só pode ser isso. Percebam a mente trabalhando com o coração da fé. E como é que se chega nessa conclusão? Através das experiências, das evidências? Sim. Eles estão lidando com os fatos históricos, da morte, do sepultamento, do túmulo vazio, dos lençóis. Isso são evidências. Mas o que é que traz a fé para o amadurecimento? Verso 9: pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. A Escritura é o filtro que a razão usa para chegar ao coração. A Escritura é o elo de ligação entre o coração e a mente, de tal forma que nós não podemos desassociá-los, a fé da razão. Ora, é óbvio que a fé é muito mais do que raciocínio, é muito mais do que razão. Mas será que eu e você podemos dizer que é menos? É muito mais do que razão, mas será que é menos? Eu estou convencido que não. Eu estou convencido de que nós precisamos de evidências. E não é para ficar procurando um Jesus histórico, não é esse o ponto. O ponto é, nós precisamos meditar na Escritura com deleite, para que a nossa fé resista o dia mau. Sem compreensão, nós não aguentamos o vale da sombra da morte. Nós precisamos de clareza com o que cremos. Nós precisamos estar prontos para dar razão da nossa fé. Caso contrário, nós não suportamos a adversidade. Veja o caso de Jó. Jó, no auge da teodiceia, do sofrimento, da aventura e da desventura diante de Deus, do diabo e dos homens, é chamado a dar razão da sua fé. E sabe o que acontece no homem que exercita o seu raciocínio de fé e é sugado nas suas convicções? Senhor, agora os meus olhos te veem. E é assim que a nossa fé é amadurecida a ponto de se tornar esperança convicta. É na provação. Não é assim? Tanto o autor aos Hebreus como Tiago nos falam que nós somos testados nas provações e devemos ter bom ânimo nelas. Boa disposição, porque elas aprofundarão a nossa fé. E uma vez confirmada, haverá perseverança que se tornará esperança. E a esperança diz respeito a convicções. Convicções. Esperança não são superstições. Esperança não são achismos. Se fosse, não seria esperança. Porque basta um vento forte e os achismos se vão.
E as superstições se derretem. Convicções formam sólidas esperanças. Essas prevalecem. Estas não se vão nem com o câncer que chega à porta. Essas não se vão nem quando a morte leva os nossos. Não chega. Não leva. Esperança prevalece. Porque ela tem sólida base de convicção. É assim que a fé funciona. Precisa estar permeada de raciocínio, de razão. E a ressurreição demanda de nós o crivo no qual mais seremos confrontados por sermos cristãos. Mas é justamente nesse ponto que a nossa esperança precisa estar mais firmemente ancorada. Jesus Cristo saiu andando daquele túmulo. Ele não foi mais um dos idealizadores de uma religião. Mais um dos que iniciou um movimento. Ele saiu andando do túmulo que o colocaram, para que se cumprisse a escritura, na qual ele diz: testificam a meu respeito, creiam nela. Creiam nelas. Bom, mas eu disse para vocês que há evidências aqui. E a Maria é colocada aqui como pivô dessa história. Primeiro porque ela os leva até os lençóis, que são tão evidentes para essa narrativa toda. Mas o outro ponto é a própria Maria. Lá no ano 240 e pouco, nós vamos ter Orígenes combatendo um inimigo da fé cristã. Não que o próprio Orígenes depois não se mostre um grande herege e, de certa forma, também antagoniza um pouco das doutrinas mais saudáveis do cristianismo. Mas, do ponto de vista documental, esse homem vai escrever um livro chamado Contra Celso, que é contra Celso. Celso é um dos primeiros grandes filósofos gregos que antagoniza com o cristianismo diretamente. E ele vai dizer nos seus escritos, segundo Orígenes, porque o livro mesmo do Celso, a gente não tem mais acesso, se perdeu na história. Mas ele vai dizer o seguinte: e vocês sustentam a fé de vocês com base no testemunho de uma fêmea histérica. Esse é o Celso. Agora, sabe o que é pior? Não pelo tom pejorativo e pelo desvalor da mulher que o Celso atribui, mas é porque Celso está sendo profundamente coerente com a mente do seu tempo. Sim? E ele tem um ponto aí. Ele tem um ponto em que, de fato, o testemunho que é fundamento basilar para o cristianismo se baseia e dele depende de uma mulher. E não uma mulher das maiores. Muito pelo contrário. Do ponto de vista da reputação, das piores. Maria Madalena. Sabe como é que Maria foi achada? Maria foi achada possessa por 7 espíritos. Essas pessoas eram tidas como loucas, mentalmente insanas, facilmente não vestidas na rua. Essa é Maria Madalena. Maria Madalena é coluna da fé cristã para o primeiro século. Dela depende o testemunho da ressurreição de Cristo, é de onde parte. E Celso está falando, vocês confiam num documento desse? Para nós, depois de, graças a Deus, tanto direito conquistado no mundo antigo, realmente o valor testemunhal de uma mulher não era jurídico, não era reconhecidamente acadêmico ou literário, não era mesmo. Então esse documento da fé cristã realmente parece estar prejudicado. Talvez para nós hoje, já depois de tanto avanço nesse sentido, nós temos hoje a autoridade feminina para falar, para escrever, para testificar como um homem perfeitamente. Talvez isso aqui faria mais sentido para a gente assim: vocês confiam no relato de uma criança? Aí para nós faz mais sentido o descrédito que ele está dando aqui, o Celso. Agora, ele chama isso de o calcanhar de Aquiles da fé cristã. Vocês confiam no testemunho de uma mulher.
Então, ele está certo. Sabe por que ele está certo? Que se fosse para inventar história e contar uma ficção, não foi inteligente. Colocar a história central do cristianismo para ser questionada quanto à sua autoridade pelo fato de uma mulher ser a pedra fundamental do anúncio. Claro que isso não é inteligente. A única razão para se colocar Maria Madalena no posto de baluarte da verdade é porque foi assim. A única explicação é porque assim foi. Eu sei que você imaginou como diria Chicó, né? É assim que foi. É assim que é. Só sei que foi assim. Só pode ser história verídica. Caso contrário, não seria uma boa invenção. Não seria uma boa ficção, correndo risco. A segunda questão envolve muito mais gente do que uma mulher. Porque no tempo de Paulo, 20 anos depois mais ou menos, você vai ter a primeira carta escrita à igreja de Corinto. O imperador na época chama-se Nero. Nero que gosta de fogo. E principalmente se for fogo à base de cristão. É dito nos relatos que cristãos eram colocados em postes nas ruas e iluminavam a cidade pegando fogo. Ele chegou a acusar os cristãos de colocarem fogo em Roma, mas nós sabemos que nessa época os cristãos eram duramente perseguidos. O apóstolo Paulo foi açoitado pelo menos por 2 vezes por conta do evangelho. E é esse mesmo apóstolo Paulo que nos dá notícia da perseguição. E muitos foram coagidos, foram ameaçados, foram açoitados, foram encarcerados e, por que não dizer, aqueles também que foram assassinados em nome da sua fé. Mais um tempo depois, quando a gente chega na década de 90, final da década de 90, melhor dizendo, nós vamos ter o imperador Domiciano, do tempo da velhice de João, e capítulo 1, verso 9 de Apocalipse, por causa da palavra me encontrei em Patmos, fazendo o quê? Preso. Porque ele era o último líder, por isso estava preso. Se ele fosse da ralé, dos pequenininhos, estava morto, por causa da palavra. Nesse período todo, agora volta para o apóstolo Paulo, década de 60, você vai ter uma perseguição, e aqueles irmãos eram perseguidos porque não negavam a sua fé. Deixa eu ler para você, quando a gente vê, por exemplo, no capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Irmãos, verso 1, venham lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual receberam, e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, eu entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, e que foi sepultado, atenção, e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Verso 5, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. E por aí vai. Paulo está dizendo, eu preguei a vocês o evangelho do Cristo ressuscitado, que apareceu para muitos dos que aqui estão vivos ainda. Vai lá perguntar a Dona Maria, vai perguntar ao seu João, porque ele também viu. Nós estamos aqui trabalhando com evidências, e Paulo traz essas evidências para o seu raciocínio. Creiam, porque existem evidências. Eu preguei um Cristo ressuscitado, e essa igreja, se não viu, conhecia quem viu, e creram na Escritura a tal ponto de poderem apanhar das forças e das autoridades locais. Podiam apanhar, que ficariam firmes, porque a sua fé estava recheada de evidência.
de raciocínio. Juntos. Juntos. Marcos, Mateus, Lucas, o próprio João, todos eles falam de uma ressurreição que incendiou corações. E esses homens e mulheres suportaram o que suportaram, porque a sua fé não era baseada em emoções, não era baseada em sensações, porque subiu um monte, porque participou de um evento, de um acampamento. Não era baseado num evento, não era fogo de palha. Eles experimentaram a palavra de uma forma tão profunda, que ainda que as forças públicas venham contra nós, nós não vamos retroceder. Porque nós cremos. É assim que a fé desses homens se estabeleceram. Bom, esse é o tempero racional do texto. Mas eu disse para os irmãos que existe uma ala afetiva. E tem mesmo. E mais uma vez nós precisamos da Maria e olhar com calma para ela. Nós estamos diante de uma situação onde Maria está demonstrando ser a mais devota do grupo. A mais, talvez, emocionalmente comprometida, no mínimo. Eles vão embora. Mas Maria não consegue arredar o pé dali. Diz o texto que ela ficou para trás e chorava. E chorava. Então, quando ela olha lá dentro, ela tem a visão de 2 anjos. E isso não é capaz de demovê-la da sua contrição. Eu não sei se ela não entende, eu não sei se os olhos dela estão muito marejados. O fato é que essa mulher continua chorando, e aqueles homens perguntam para ela, na figura humana de anjos ali, por que está chorando? Porque levaram o corpo do meu Senhor e não sei onde o puseram. O ponto dela é muito focal, eu quero saber onde está o meu Senhor. Eu quero saber onde colocaram o corpo do meu mestre. Onde está o meu Deus, o meu Senhor? E aí então quando Jesus aparece, e nessa hora ele fala com ela. Maria não o reconhece. Acha que é um jardineiro qualquer. E pergunta, onde colocaram ele? Me fala, eu vou levá-lo. O que está acontecendo com Maria? Eu quero que você preste atenção. Maria tem o coração devoto, Maria crê e ama. O que falta para essa mulher? Ela ama Jesus a ponto de estar ali e não está em nenhum outro lugar. Ela não está fazendo outra coisa. Não existiam outras discípulas, não existiam outras pessoas e mulheres que amavam a Jesus. Cadê os outros discípulos? Maria está ali, demonstrando profunda devoção ao Mestre e amor. Muita contrição pela sua perda. Bom, essa mulher está pronta para isso. Ela está pronta para lidar com a memória que ela tem de Cristo. Ela está pronta para lidar com Jesus morto. Ela está pronta para lidar com o corpo dele. E chora por ele. Ela não está pronta para lidar com Jesus vivo. Ela não está pronta para lidar com a ressurreição. Para isso ela ainda não está pronta. E não se apresse em querer apedrejá-la por isso. Há muito na nossa fé e nosso discipulado para o qual nós demonstramos dia após dia que não estamos prontos. Ou nós paramos de cair nos mesmos pecados. Ou nós já aprendemos a lidar com a maledicência contra nós. Ou nós já aprendemos a dar bom testemunho no trânsito. Ou nós já aprendemos a lidar com a adversidade e com a escassez. Ou nós já aprendemos a parar de murmurar. Há muito em nós, há muito diante de nós,
para tais coisas que o nosso coração ainda tem muito a aprender. Há muito em nós que ainda exige de nós teologia mais amadurecida e mais colocada em prática, em maior exercício, não é verdade? Moisés para e diz: Senhor, e agora tem um mar e o exército vem, o que eu faço? Diga ao povo que marche, Moisés. Permita-me aumentar o versículo, porque ele acaba aqui. Moisés, eu já não falei. Marchar é com os pés. Em outras palavras, não é hora nem de orar. Anda. Com todo respeito ao versículo. Diz ao povo que marcha. Era esse o versículo, acaba por aí. É só eu imaginando. Às vezes a nossa teologia não é colocada em prática. Não é que não sabemos. Maria ouviu falar que Jesus livraria pessoas da morte. Maria ouviu Jesus falar que ele era a luz do mundo. Maria ouviu e viu ele curar cego. Maria viu e ouviu falar que ele era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que traria paz ao mundo. Por mais que ela ame, por mais que ela seja devota, ela está pronta para lidar com um rabino maravilhoso, e esse está morto, e ela continua apegada com piedade ao Jesus morto. Ele disse que ia ressuscitar e Maria ouviu isso. Ela só não está pronta para exercer isso. Sabe por quê? Porque falta mais Jesus na vida dela. E às vezes nós precisamos de mais Jesus na nossa vida. Sabe qual que é a boa notícia? É que Jesus dá mais de Jesus para ela. Ele chega mais perto e diz: por que você está chorando? Em outras palavras, suas lágrimas não têm o menor sentido, Maria. Maria, eu não falei que eu ressuscitaria no terceiro dia? Maria. E é justamente o que ele diz para ela. Ele não chega: senhorita Maria, formalmente venho apresentar-me aqui. Ele fala uma palavra: Maria. É nesse momento que ela vira para trás e reconhece imediatamente: Rabone, meu Senhor, é você. Ele se revela de um jeito que ela entende e revela a ela mesma. Ele fez o que sempre fez, não tem novidade aqui. Porque se Deus não desce do céu e se mostra a nós, nós nunca, jamais o conheceríamos. Se Ele não nos amasse primeiro, nós não teríamos como amá-lo. Se Ele não tivesse dado vida em nossos delitos e pecados, enquanto neles presos, nós jamais nos demoveríamos dos nossos maus caminhos. Se Ele não nos chama da morte para a vida, se Ele não nos rouba da morte e nos transfere do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, nós jamais sairíamos do lamaçal de pecado. Se Ele não toma iniciativa, nós jamais teríamos como tomar alguma movimentação em direção ao sagrado. Se Ele não faz primeiro, se Ele não se revela a nós, nós não temos olhos para olhá-lo. Se Ele não chama Lázaro da tumba, Lázaro não tem condição de responder. Maria, agora ela pode ver. Jesus se revela e revela Maria. E é isso que a ressurreição há de fazer com seus discípulos, há de fazer com a igreja, há de fazer com o resto do mundo. Dará nome às coisas. Perdão pela ênfase. Mas é isso que vai acontecer. É isso que a ressurreição faz. Ela dá nome às coisas. Porque Jesus sai vivo dali para fazer
todas as coisas novas, para botar fogo na palha e para fazer tudo o que é quase deixar de ser. E diz que volta e vem para julgar e trazer a nova Jerusalém dos céus e fazer novos os céus e a terra. Você entende o quanto a ressurreição é determinante do ponto de vista da existência, da realidade? Maria, você é a Maria que eu fiz ser, porque eu estou vivo. E a graça de Jesus não para por aqui. Ao falar com ternura àquela mulher que foi alcançada, perdoada, foi dignificada, foi honrada, foi amada, foi aceita. Mas ele diz imediatamente: não me detenhas, porque eu vou para junto do meu Senhor e Senhor de vocês, do meu Deus e Deus de vocês. Em outras palavras, Maria, não se apegue a mim, não se apegue ao meu corpo. Você veio lidar com o meu corpo, mas não é isso que eu quero dar para vocês. Eu quero me entregar para vocês de uma forma que eu nunca me entreguei. O que ele vai prometer a Maria a partir de agora, e ele promete para a igreja, é muito mais do que os discípulos viveram. E talvez você já deve estar se perguntando: mas eu não vi Jesus, eu não tive nem esse tempo com Jesus, eu não fui testemunha ocular, eu não fui um dos 500. Irmãos, naquela feita foram só 500. Só nessa igreja nós temos quase 500 membros. É pouco. Sabe o que Jesus está falando? Maria, você não esteve comigo todos os dias, nesses 3 anos. Foram alguns poucos dias. Maria não via Jesus todo santo dia e nem todo o tempo do dia. Mas Jesus está dizendo: a partir de agora, eu estarei convosco todos os dias. A partir de agora, por meio do Espírito Santo que eu darei a vocês, eu estarei com vocês todos os dias, e vocês farão obras grandiosas em meu nome. Mas um dia eu volto, e vocês verão. Em breve voltarei. Até lá, estarei com vocês todos os dias. Partam o pão e bebam do cálice em memória de mim, até que eu volte. Vá agora e anuncie aos meus irmãos que eu estou vivo e que minha igreja está autorizada em falar em meu nome. Esse é o evangelho da igreja. É isso que a ressurreição faz conosco. É isso que a ressurreição faz com a igreja. Autoriza, dá esperança, dá vida, bota fogo, o bom fogo. Incendeia, vivifica. Por isso, nós devemos nos apegar ao fato da ressurreição. Maria, não me detenha, eu vou. Mas eu fico na sua mensagem. Vá e anuncia. Cristo foi, mas vive e está presente no testemunho da igreja, no anúncio da igreja, no seu testemunho, na sua pregação do evangelho, na sua vida com ele, no seu apego às escrituras, no seu contato com ele pelas sagradas letras. Cristo está presente aqui e pode ser anunciado aos mortos e cativos que moram conosco, que estão ao nosso redor, ao mundo caído. Cristo vive e voltará. A igreja está autorizada em nome dele. Vai e fala aos meus irmãos e conta para todo mundo que eu estou vivo e sou o caminho, a verdade e a vida, e voltarei um dia. Portanto, anuncie o evangelho. Pregue a Cristo, esse vivo e ressuscitado. No nome dele, avancemos e com ele caminhemos. Vamos orar.
Santo Deus, como precisamos de profundidade com teu Filho, de sensibilidade com o Santo Espírito, de paz contigo, ó Deus. Eu peço que o Senhor avive a nossa igreja e aviva todos que estão presentes nessa hora aqui, ouvindo essa mensagem em algum lugar e tempo. Incendeia o nosso coração, Senhor, para que sejamos mais apegados ao Senhor e à Tua palavra, para que creiamos com convicção e paixão, a ponto de pregar a Cristo, viver por Ele, dar testemunho dEle, nos arrepender de nossos pecados e querer sermos santos para o Senhor. Dá-nos esperança mais viva, Deus, mais aquecida, no nome do nosso Redentor, que morreu, mas ressuscitou, está vivo, reina e voltará. Amém.